Olá, bem-vindo ao Sermão Online de 11 de outubro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski, e eu convido você, nesse tempo, a gente adorar ao Senhor juntos, num tempo de meditação da Palavra do Senhor. Também deixo na descrição do vídeo 3 links para 3 canções que você pode cantar junto, meditar nas letras, para que você também adore ao Senhor com música. Se você precisar conversar conosco, entrar em contato conosco, também na descrição do vídeo nós temos o link da nossa página no Facebook para você poder entrar em contato, ok? Nós responderemos ao seu contato o mais breve possível. Vamos refletir na palavra do Senhor, continuando na série Autoridade e Poder, caminhando com aquele que tem o controle de toda a situação. Hoje falando sobre autoridade, sobre a provisão, em Marcos 8, de 1 a 10, que diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto? Então Jesus respondeu: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Então mandou o povo assentar-se no chão e, pegando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Antes de a gente continuar, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Nós precisamos do Senhor nesse momento. Nós precisamos que o Senhor dissipe nossas dúvidas, nossas dificuldades, que o Senhor ilumine com o Teu Santo Espírito os nossos olhos, o nosso coração, para que a gente possa compreender as Tuas Escrituras Sagradas, Senhor Deus. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor nos fale poderosamente, Pai. No nome de Jesus. Amém. Nesses tempos de crise, se tem uma coisa que a gente para pensar e agora, o que vai ser de mim? Talvez você que esteja me assistindo tenha perdido o emprego, ou o seu emprego está capengando, ou os seus negócios não estão indo bem, seus clientes sumiram, uma parte da sua renda, uma porcentagem grande da sua renda foi embora, sua renda diminuiu, as contas estão se aumentando. Tudo isso pode fazer parte daquilo que é a sua vida hoje, o seu contexto de vida hoje. Em algum momento da nossa vida a gente vai ficar um pouquinho mais apertado. Em algum momento da nossa vida a gente olha para a nossa despensa e a gente pensa, puxa, será que vai ter o que comer? Em alguns momentos da nossa vida a gente olha para as contas se avolumando e a gente fala assim, rapaz, como é que eu vou pagar tudo isso, acertar tudo isso? Alguns momentos da nossa vida a gente entra em dívida e a gente pula miudinho para pagar as parcelas de alguma coisa. Em todas essas coisas, a gente muitas vezes se inquieta e pensa, como é que vai ser? Do que eu vou viver? O que vai ser de mim agora? O que eu vou fazer com esse momento em que as coisas estão faltando, em que talvez não haja perspectivas econômicas? São perguntas muito próprias e que a gente faz em tempos de crise, e principalmente crise financeira. E quando nós lemos esse texto, nós
precisamos pensar em algumas coisas que estão ligadas a isso, porque ali nós tínhamos uma crise financeira, nós tínhamos uma crise de recursos. Nós já falamos aqui de uma outra vez em que Jesus multiplicou pães e peixes. Aqui ele faz isso uma segunda vez. E a gente pode parar e pensar sobre a questão da provisão. Ali eram poucos os recursos, e a gente, como alimentar uma multidão de pelo menos 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Podemos dizer aí que a multidão era uma multidão de 10.000 pessoas, contando mulheres e crianças. Como alimentar com 7 pães uma multidão dessas? Nós estamos falando de falta de recursos que pode acontecer com você ou comigo. E como Jesus lidou com isso? Como a gente lida com isso a partir de um olhar de um Jesus que tem autoridade e poder sobre toda a provisão? Essas são coisas que a gente precisa pensar e que eu convido você a refletir comigo nesse instante. A primeira coisa que a gente pode pensar é as preocupações com as necessidades da vida. Olha o que o texto diz aqui. Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Aquela multidão não tinha o que comer. E, além de tudo, se eles voltassem para casa, eles iriam desfalecer pelo caminho, pelo tempo em que eles estavam sem comer, sem beber. Era uma situação bem, bem complicada mesmo. E Jesus tem compaixão deles, Jesus se preocupa com o bem-estar daquele pessoal que estava com eles. Por isso, é que a gente também, quando pensa, e agora? O que vai ser de mim? E agora, como é que vai ser? Às vezes, esses pensamentos tomam conta da nossa mente, do nosso coração, e é muito interessante a gente perceber o que é que aquela multidão estava fazendo. Eles estavam há 3 dias com Jesus, ouvindo e aprendendo de Jesus, e eles não fizeram caso se eles tinham o que comer ou se eles não tinham. Na verdade, eles estavam há 3 dias em jejum. E por que eles estavam 3 dias em jejum? Justamente porque eles não tinham o que comer. Meus queridos, o que a gente percebe nessa multidão é que o que tinha em jogo ali era: eu estou interessado em andar com Jesus, estar na presença de Jesus e aprender com Jesus. Eles não fizeram caso de como eles iam voltar para casa depois, como eles iam conseguir comida. Eles queriam era aprender de Jesus, estar com Jesus, ouvir de Jesus, permanecer com Ele ali o máximo que puder. Isso nos faz lembrar que o Senhor Jesus nos recomenda não nos preocuparmos com comida, com bebida, com roupas, com como vai ser a nossa vida. Antes de tudo, a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, Jesus vai acrescentando, o Senhor Deus vai acrescentando. No foco da nossa preocupação ou da nossa dedicação, o que Jesus nos ensina é que a gente precisa colocar como alvo o reino de Deus e a sua justiça. É isso que faz parte do viver com Jesus no meio de um processo de necessidades básicas. As necessidades básicas precisam ser entregues a Jesus, precisam ser entregues ao Senhor Deus, enquanto nós buscamos com um coração ardente o reino de Deus e a sua justiça. Era isso que aquela multidão estava fazendo. Ela não fez caso de o que elas iriam comer, o que elas iriam beber e como elas iriam voltar para casa, o que era muito importante. Elas queriam era ouvir de Jesus, buscar a presença de Jesus e serem transformados por ele. Nós temos essas mesmas preocupações? Quais são o que a nossa mente deixa como foco? As preocupações da vida? Ou andar com Jesus, buscar o seu reino e a sua justiça?
A outra coisa que a gente precisa entender com relação àquilo que Jesus fez é: administre o que Deus lhe confiou. Jesus perguntou para os discípulos: quantos pães vocês têm? E os discípulos prontamente responderam: 7. Isso quer dizer que eles tinham o controle do estoque de pães, de mantimentos da equipe. Com isso, queridos, se existe alguma coisa que a gente precisa aprender com a postura dos discípulos, é que eles estavam controlando os recursos de mantimentos. Da mesma forma, a gente precisa administrar bem aquilo que Deus nos deu. Você pode dizer assim: eu não estou conseguindo pagar minhas contas direito, eu não tenho abundância de coisas para comer, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. Você pode falar tudo isso, mas uma coisa a gente pode perceber: determinadas coisas nos foram confiadas. Se você mora numa casa, por mais que você esteja passando assim necessidade, essa casa foi confiada. Deus lhe confiou essa casa, Deus lhe confiou a sua família, Deus lhe confiou os seus poucos rendimentos que caíram e que agora tem que ser administrados de forma mais apertada. Tudo isso foram coisas que Deus lhe deu, que Deus lhe abençoou. Você pode dizer assim: mas não é suficiente, mas eu estou passando por algumas necessidades. Eu te entendo. Mas, além de tudo, e apesar de tudo, Deus lhe confiou. Deus lhe confiou mantimentos, Deus lhe confiou rendimentos, Deus lhe confiou a família, Deus lhe confiou a casa onde você mora, Deus lhe confiou os recursos que você tem. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado. A gente não sabe quanto entra de dinheiro para o nosso caixa, a gente não sabe quanto sai, a gente não sabe se a gente gasta mais do que ganha, a gente não sabe, às vezes, naquilo que a gente está gastando, a gente não sabe, a gente compra por impulso muitas vezes, a gente faz dívidas que não precisava fazer, a gente muitas vezes deixa a comida da despensa estragar porque a gente comprou demais. Eu não estou querendo te julgar porque eu não sei da sua vida, mas muitas vezes a gente faz coisas desse tipo. Por isso, a recomendação, e essa é uma recomendação sim universal, é: cuide daquilo que Deus te deu. Deus te deu uma casa, cuide da sua casa. Deus te deu um carro, cuide do seu carro. Faça a manutenção dele. Você tem comida para fazer, faça de tal forma que você não desperdice. Saiba quanto entra de dinheiro na sua conta. Saiba quanto sai. Controla essas coisas, porque Deus nos pede para a gente administrar bem aquilo que Ele confiou a nós. Além disso, a outra coisa que a gente precisa entender é: seja grato. Jesus tinha 7 pães e uma multidão de mais de 4.000 pessoas. E ele pegou esses 7 pães, partiu-os, após ter dado graças. Ele deu graças, ele não ficou reclamando que não tinha pão para todo mundo. Os discípulos falaram assim: quantos pães tem? Tem 7. Só 7? O que eu vou fazer com 7? Não. Ele pegou aqueles pães, agradeceu ao Senhor por aqueles pães, os partiu. A gente tem sido grato ou a gente costuma ficar reclamando daquilo que a gente não tem e se concentrando naquilo que a gente não tem? A gente precisa aprender a ser grato por aquilo que Deus nos deu, pelas bênçãos que Deus nos deu. Pode ser que a gente não tenha chegado no ideal, pode ser que a gente esteja passando por muitas dificuldades, mas mesmo passando por muitas dificuldades, o Senhor tem dado graça a nós. Ele tem derramado das suas bênçãos a nós. O que Ele tem feito? Quais são as bênçãos que Ele tem te dado? Por que você não agradece? A sua família está em crise, mas você pode agradecer pela sua família? Seus filhos estão dando problema, mas você pode ser grato a Deus todos os dias pela vida dos seus filhos? Os mantimentos são poucos, mas você pode dar graças a Deus
por aqueles mantimentos que estão lá, você está perdeu o emprego e conseguiu uma recolocação num cargo que você nem gosta muito, mas você pode ser grato por esse trabalho que Deus proveu. São N coisas que podem acontecer e que eu falo para você. Você é grato, você tem sido grato, você tem entrado diante de Deus com ação de graças, sendo grato mesmo, agradecer. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pelo meu salário. Obrigado pelos mantimentos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pelas contas pagas. Você tem sido grato? Seja grato. Além disso, reparta. Não, mas eu estou passando por dificuldades e eu preciso repartir. Eram 7 pães, 4.000 pessoas. Jesus deu graças e ele fez o quê? E os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem, repartindo entre o povo. Muitas vezes a gente olha, fala assim, tem pouco, então não vou repartir não, fica para mim, aí os outros vão ter que ver o que fazem, né? Jesus não fez isso, era pouco e ele repartiu. Nota, às vezes a ansiedade de passar por faltas, por carências, faz com que a gente não reparta. As pessoas estão precisando de ajuda, a gente poderia ajudar, mas a gente fala assim, mas acho que vai me fazer falta. Reparta. Reparta. A bênção que Deus te deu é para ser repartida. Até porque a gente pensa em bênção como algo que eu recebo. Mas muitas vezes bênção é aquilo que eu reparto. A possibilidade de repartir é bênção. Então, não deixe de repartir. Eu conheci uma família muito pobre, muito desafortunada nesse sentido, desassistida no sentido de não ter nem o que comer. E ela recebia a cesta básica de uma igreja. E mesmo que toda a cesta básica fosse importantíssima para a subsistência dela, ela pegava a cesta, separava as coisas e junto aquela família decidia o que é que ela ia dar para contribuir com o programa de cestas básicas da igreja. Por quê? Porque naquela família existia um coração pronto para repartir. Quando a gente fala assim, não, vai ficar comigo, porque, enfim, eu acho que vai me fazer falta, sendo que Deus nos fala, reparta com os outros aquilo que você tem, então a gente também está dizendo que a gente duvida que Deus vai dar a provisão para nós. Então, reparta. Reparta, mesmo do pouco que você tem. Reparta. Não sou eu que vou dizer quanto você deve repartir, o que você vai repartir e se você vai repartir. Isso é uma coisa que você vai tratar entre as pessoas da sua família e com certeza com Deus. É Deus quem vai te falar o que é que você vai repartir ou não. Pela ministração do Espírito Santo, eu tenho certeza que Ele pode te guiar no que você vai poder repartir. Não sou eu que vou lhe forçar a repartir, não sou eu que vou dizer o que você vai repartir, como você vai repartir. Mas repartir é algo que está no coração de Deus. Por fim, confie na provisão de Deus. Jesus mandou que todas as pessoas sentassem no chão para receber o alimento. Ora, mas 7 pães dava para 4.000 pessoas? Com certeza não. Mas Jesus está demonstrando com isso que ele confia na provisão de Deus. Da mesma forma, se a gente ora para chover, é bom deixar o guarda-chuva num lugar estratégico. Se a gente confia que Deus vai prover, mesmo que a situação seja difícil, a gente pode se
concentrar nisso, no fato de que nós temos um Deus provedor, que Ele cuida das aves do céu, Ele cuida das florzinhas no meio do mato, então Ele cuida de você e de mim. Não deixe que pensamentos ruins, pensamentos de eu vou passar fome, eu vou acabar mal, eu vou ser destruído, enfim, seja o que for, enfim. Não deixe que esses pensamentos tomem conta do seu coração e da sua mente. Não deixe que a ansiedade tome conta do seu coração e da sua mente. Deposite essa ansiedade diante de Deus. Seja grato, como nós falamos. E lembre-se que o nosso Deus é um Deus de provisão. Então confie nele. Confie na sua provisão. Confie que ele vai continuar cuidando de você e que ele cuida de você melhor do que você mesmo. Então, o Senhor Jesus tem autoridade e poder sobre toda a provisão. Busque a Ele de todo o coração. Busque o reino de Deus e a sua justiça de todo o coração. Administre aquilo que Deus já lhe confiou e que está sob a sua responsabilidade. Reparta, seja grato e confie que Deus vai prover. Vamos orar mais uma vez? Quero orar por você. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Eu quero colocar esse meu amigo, essa minha amiga que estão assistindo o vídeo. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe. O Senhor conhece as necessidades deles. Necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades emocionais, necessidades sociais. O Senhor conhece, Pai. E eu quero te pedir, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor entre com a provisão e que o Senhor se manifeste como esse Deus de provisão, que cuida de nós melhor do que nós mesmos, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço isso, Senhor. Amém. Meus queridos, a semana está começando, portanto vão para ser bênção na vida das pessoas, mas vão para ser bênção, sabendo que o Deus de toda provisão está aí, cuidando de você. Que Deus te abençoe.